Então, agora que vocês já se apresentaram e já comentaram um pouquinho o que é que vocês acham que é ciência de dados, né, e qual a relação com o Big Data, então a gente pode tecer algumas considerações iniciais, né. Primeiro, o contexto, né, que se insere hoje ciência de dados, como é que surge, né, e o contexto que nós estamos vivendo atualmente, né. Com as tecnologias desenvolvidas nos últimos anos, né, então foi possível capturar, anotar, armazenar e processar grandes volumes de dados. Então, atualmente, nós mesmos fornecemos um grande volume de dados sobre nós, sobre as nossas atuações, né? Isso nas redes sociais, a gente está postando onde é que a gente está, o que é que a gente está fazendo, né? Se você usa o Waze, você está fornecendo informação dos seus trajetos, da sua localização, né? Se você pede uma comida pelo Rappi ou pelo iFood, você também fornece informações sobre o que você consome, aonde você está, né, seus hábitos alimentares, enfim. Então, a gente tem aplicações que você usa que está fazendo login o tempo todo, né, dados de sensores, você passa seu carro agora, né, a prefeitura já tem determinadas câmeras que ficam ali fotografando e filmando a placa do seu veículo, então sabe que horas você passou numa determinada via, né, logicamente tudo isso tem, se bem usado, né, tem aspectos positivos, mas também tem aspectos muito críticos relacionados à privacidade, né, das pessoas, dos cidadãos. Mas o fato é que nós, e essas novas tecnologias, né, proporcionaram que nós mesmos fornecêssemos um conjunto muito grande de dados, tá? E os avanços computacionais, né, como a computação em nuvem, surgimento das GPUs, o paradigma MapReduce, eles permitiram, né, processar esses dados, né, em tempo quase que real. Então, nós estamos gerando uma grande quantidade de dados e surgiram tecnologias que possibilitam o processamento eficiente desse grande volume de dados, né. A ideia, né, a utilização desses dados para extrair informação, ela teve seu primeiro grande caso de sucesso, né, com o Nate Silver na predição da vitória do Obama em 2012. Né? Esse foi um caso de muito sucesso, onde o Nate Silver, que é um estatístico que usou, né, dados de redes sociais para prever a vitória do Obama em 2012. Ele preveu todos os estados que o Obama ia ganhar, né, e todos que ele ia perder. Então, ele acertou em todos os estados. Né? Outro grande caso de sucesso foi o site Google Flu Trends, né, que na época de uma grande crise de gripe, né, de surto de gripe, o Google ele fez um estudo em cima das pesquisas, né, no Google sobre gripe. E analisou a quantidade dessas pesquisas por dia, né, traçou um gráfico. E quando ele bateu esse gráfico com o gráfico gerado pelo Ministério de Saúde dos Estados Unidos, né, esses gráficos eram muito próximos, né, apenas com uma defasagem entre as duas curvas, onde o Google previa antes. Ou seja, o número de casos eu conseguia prever a partir de buscas no Google e com antecedência, porque as pessoas primeiro iam no Google pesquisar sobre gripe e depois iam nos postos de saúde, nos médicos, procurar atendimento. Então, esses dois casos, né, de utilização de dados de redes sociais ou de sistemas de busca para inferir uma informação importante, né, para extrair uma informação importante que antes era desconhecida, eles colocaram, né, em evidência esses termos Big Data e Data Science. Né? Aqui a notícia, né, sobre o Nate Silver, né, a predição dele, que acertou em todos os 50 estados, e o site do Google, né, aqui a gente vê um pouquinho a curva, né, dos dados epidemiológicos do governo e o dado do Google, né? Então, vê que o dado do Google ele tem uma certa... ele é anterior, né? Ele está sempre anterior,
tem um gapzinho aqui, mas ele é anterior a do Ministério de Saúde americano, tá? E você vê que é exatamente a mesma tendência, tá? Então, as buscas no Google e os registros de casos do Ministério de Saúde, né? Que é o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos. Então, isso ficou muito famoso também. Ou seja, eu posso saber como é que está uma epidemia só usando os dados do Google, né, de pesquisas, de buscas no Google ou de redes sociais. Tá? Muita gente usa isso hoje para medir popularidade de candidatos em eleições, né? Infelizmente, ou felizmente, as pesquisas eleitorais não são mais só intenção de voto, né? Você hoje monitora a popularidade dos candidatos nas redes sociais, por exemplo, nas citações, enfim. E isso sim influencia hoje o resultado de uma eleição, né? Como o Ned Silver já previu em 2012, né? Bom, Big Data e Data Science são áreas relativamente recentes, embora não sejam do ano passado, mas são áreas relativamente recentes, né? Áreas ainda em pleno desenvolvimento, áreas que nós nem sequer temos uma definição que é padrão, que é comumente aceita, né? São áreas multidisciplinares, então, são áreas que envolvem a computação, diversas áreas da computação, como bancos de dados, inteligência artificial, machine learning, visualização de dados, computação de alto desempenho, mas envolvem também estatística, né? Análise exploratória dos dados, teste de significância, né? A gente tem que entender hoje o que é um teste de hipótese, o que é um p-value, e envolve negócio, né? Ou seja, qual é o contexto que a gente está trabalhando, né? Então, aí sim eu preciso saber quais as aplicações que eu estou usando de onde eu estou extraindo os dados, qual o problema que eu estou tratando, os desafios em relação a esse problema. Então, Big Data e Data Science são áreas multidisciplinares, tá? Logicamente, a gente tem utilizado com a finalidade comercial, né? A principal utilização ainda é comercial, mas, logicamente, existem aqui problemas e possibilidades de solução de problemas que são sociais, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um projeto de pesquisa com um grupo de alunos trabalhando, estudando desinformação, que é um projeto de cunho social que tem impactos, que tudo acaba também impactando na economia, né? Então, por exemplo, se muitas pessoas acreditam que tomar um determinado remédio, né, vai ter eficácia contra o coronavírus, por exemplo, e esse remédio, isso é falso, então essas pessoas se expõem mais, né, ganham confiança, se expõem, se contaminam, e isso acaba lá a economia, porque você está gerando um gasto a mais no sistema de saúde, tá? E quem paga o sistema de saúde é a população, né? Quem financia o sistema de saúde é a população. Então, se uma pessoa acredita numa desinformação, numa fake news acerca da Covid, e ela se contamina porque acreditou nessa fake news, né, isso gera um impacto econômico que toda a sociedade vai ter que pagar. Então, esse é um problema social, é um problema de saúde pública e é um problema econômico, sim, né, porque vai gerar uma demanda financeira, econômica, que a sociedade vai ter que pagar, tá? Então, a gente tem aplicações que são diretamente negócios, né? Mas tem aplicações que são em áreas sociais e que, de certa forma, vão impactar na economia, né? Mas esses termos, né, Big Data e Data Science, eles têm sido utilizados com uma finalidade extremamente comercial, no sentido de marketing, né? De fazer a divulgação de um determinado produto ou de uma determinada técnica, né? Então, às vezes, fica até difícil a gente saber exatamente o que é Big Data e o que é Data Science, porque você vai ver um produto da IBM, por exemplo, um produto de um fornecedor qualquer, HP, Dell, e o cara coloca lá, ó, esse produto aqui, ele faz Big Data, Data Science, faz tapioca, faz cuscuz, né? Então, ele coloca lá que todos os termos da moda, inteligência artificial, data lake, ele coloca que é tudo, né?
E isso dificulta, né, o entendimento do que realmente é Big Data, o que realmente é Data Science. Então, o uso desses termos apenas para fazer marketing de softwares, de hardwares, de equipamentos, eles também dificultam o entendimento desses termos, tá? Mas tudo bem, a gente vai tentar sobreviver e conceituar o que é Big Data e Data Science, apesar, né, dessa utilização com ênfase aí em marketing pelas empresas, né, pela indústria. Então, de fato, né, para Big Data e Data Science não existe uma definição única, uma definição padrão. Também não existe uma taxonomia, uma classificação padrão que separe, né, Data Science de Big Data e de outros termos que a gente já usava no passado, como, por exemplo, mineração de dados. Né? A gente vai notar também que profissionais de diferentes áreas possuem visões diferentes. Então, se você perguntar para uma pessoa de infraestrutura o que é Big Data, ela vai ter uma visão. Se você perguntar para um programador o que é Big Data, ele vai ter uma visão um pouquinho diferente. Então, isso é natural, né, que, como não é uma área consolidada ainda, em termos de definição, de teoria, então os profissionais têm visões diferentes, né, a partir de suas áreas específicas, tá? Existem muitos termos que, de alguma forma, se relacionam. Eu comecei provocando vocês com os termos Big Data e Data Science, mas a gente poderia colocar nessa grande panela, nessa grande sopa de letrinhas, ou de termos, Data Mining, Machine Learning, reconhecimento de padrões, Analytics, Predictive Analytics, Big Data Analytics. Né? São termos que a gente encontra tanto nos livros, e termos muitas vezes que foram criados pela indústria para fazer propaganda de determinados produtos ou para diferenciar o seu produto dos concorrentes. Então, por isso, às vezes fica difícil ter uma taxonomia. Mas a gente vai tentar minimamente entender esses termos, separar esses termos, né? Tentar conceituar esses termos, tá? Diferenciá-los. Essa é a nossa missão hoje, tá? Mas certamente vocês já ouviram alguém dizendo Big Data, Machine Learning, NoSQL, Data Science, Data Lake, IA, né, inteligência artificial, enfim. Mas a gente não se entende. Né? Então, o importante, né, nesse contexto confuso, meio que caótico, é a gente entender que os dados são o novo petróleo. Né? Essa talvez seja uma afirmação que nenhuma das pessoas que usam os diversos termos que nós apresentamos aqui anteriormente, eles discordam. Todos eles vão concordar que o dado é o novo petróleo, ou seja, o dado é a commodity, é o que tem mais valor atualmente. Tá? Mas a gente ainda continua com esse sentimento e a gente ainda continua sem conseguir extrair todo esse valor, né, dos nossos dados. A gente sabe que tem valor, mas a gente ainda não consegue extrair todo esse valor. Porque é uma área ainda em desenvolvimento, por mais que ela tenha 10 anos. Aí. Beleza, ninguém nega, então, que dado contém valor e conhecimento. Tá? Mas a gente vai tentar organizar essa bagunça. Tá? Vamos tentar, minimamente, criar, ou propor, organizar uma taxonomia desses conceitos interrelacionados. Tá? Ou, pelo menos, tentar fazer isso de maneira mínima. Tá? Uma Big Data, né? A gente pode tentar definir Big Data, e eu falo tentar definir Big Data, porque não existe uma definição padrão ou mundialmente aceita do que é Big Data. Mas uma tentativa, que é hoje mais aceita no mundo, né, diz que Big Data é o seguinte, é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de grandes conjuntos de dados, ou conjuntos de dados grandes, volumosos, né, e volumosos demais ou grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Então, o que Big Data está dizendo? Cara, ó, o volume é tão grande que não adianta tentar solucionar o problema ou analisar esses dados usando uma solução de BI, por exemplo.
Se os teus dados estão na solução, um tamanho que o BI consegue resolver, então não é Big Data, segundo essa definição. Tá? BI resolve. Se uma tecnologia de Data Warehouse resolve, beleza, então não é Big Data ainda. Então, quando a gente está falando de Big Data, está falando de dados realmente onde uma técnica, um mecanismo tradicional, né, como BI, Data Warehouse, não consegue resolver. Tá. Além disso, um outro insight interessante para essa definição, né, um outro direcionamento que essa definição dá, são o que eles chamam de Vs. Né? A primeira definição de Big Data dizia que era um conjunto, para ser uma aplicação de Big Data, tinha que ter 3 Vs. Né? Depois surgiu a definição de 5 Vs. Já havia a definição de 7 Vs. Né? Não duvido que tenha algum aí de 9 Vs, né? Mas a última que eu vi são 7 Vs. A ideia dos Vs é a seguinte: eu tenho aqui algumas características que começam com a letra V. Né? Eu tenho volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Tá? Então, se a minha aplicação ela tem pelo menos 3 desses 5 Vs, eu digo que ela é uma aplicação de Big Data. Então, observe, não é só volume. Né? Se eu tenho uma aplicação, como a gente tem na Secretaria da Fazenda, por exemplo, onde os dados têm valor, porque são dados de contribuintes, de impostos, tá? A veracidade, ou seja, desse dado, ela é importantíssima, né? E eu tenho uma variedade de dados muito grande, ou seja, eu tenho dados em arquivo, em banco de dados relacionais, eu tenho dados em arquivo PDF, eu tenho dados em arquivo HTML, tá? Então eu tenho variedade. Então eu tenho 3 vezes aqui, e eu não preciso ter nem volume, tá? Então, não necessariamente uma aplicação de Big Data envolve um grande volume de dados. Ela pode envolver outras características, né, que são importantes. Volume, veracidade, variedade ou velocidade. Tá? A velocidade que o dado chega, né, hoje nesse mundo de streaming, também é uma característica importante. Tá? Então, nessa definição, se a minha aplicação, o meu problema, tem pelo menos 3 desses 5 Vs, ou desses 7 Vs, tem outra figurinha dessa com 7 Vs. Aqui é a figurinha com 7 Vs. Então, agora eu tenho volume, velocidade, variedade, veracidade, o dado ser virtual, a variabilidade do dado e valor. Veja que a galera já começou a botar uns Vzinhos a mais aqui. Então, nessa definição, nós temos 7 Vs. Então, se a sua aplicação tem 3 desses 7 Vs, ou se o seu problema tem 3 desses 7 Vs, é aceito hoje na comunidade que isso é um problema, né, uma aplicação de Big Data. Tá? Então, essa definição com 5 Vs, essa definição com 7 Vs. Bom, então, como é que eu posso exemplificar aqui? Eu tenho diferentes técnicas, métodos, né, que podem ser usados para tratar, analisar e obter informações. Um exemplo. Imagine que eu quero contar quantas vezes cada palavra, ou seja, item, produto, aparece em um conjunto de documentos gerados continuamente pelas notas fiscais eletrônicas. Então, veja, eu tenho empresas que estão vendendo produtos e elas emitem notas fiscais eletrônicas, né? Essas notas, na hora que são emitidas, elas são validadas pela Receita Federal e, em seguida, elas são enviadas para o Estado, né, envolvido naquela transação. Então, por exemplo, se uma empresa vende um produto aqui no Ceará, então ela, na hora de emitir essa nota é validada pela Receita em tempo real, e esses dados são enviados para a Cefaz Ceará. Beleza. Logicamente, eu tenho um grande volume dessas notas fiscais, estão sendo emitidas, né, centenas delas, milhares delas a cada segundo. Eu tenho velocidade, tá? E esse dado ele é não estruturado, mas não necessariamente eu tenho variedade aí, né? Mas eu tenho valor, né? É um dado que tem valor, é uma aplicação que os dados são gerados com muita velocidade e em grande quantidade, então eu tenho volume. Então eu tenho volume, valor e tenho
velocidade. Então, a aplicação de Big Data. Uma aplicação que só faz isso, contar, só quero contar quantas vezes uma Coca-Cola aparece em um conjunto de notas fiscais. Né? Imagine que eu quero saber quantas Coca-Colas foram vendidas no dia de hoje por vendedores no Ceará. Né? Beleza, esse é um problema de Big Data. Tá? Ok. De onde vêm os dados do Big Data, a gente já conversou um pouco, né? Tudo que a gente faz hoje acontece online. Né? Então, a gente está conversando no WhatsApp, a gente está conversando por áudio ou por vídeo, a gente está postando nas redes sociais, o nosso veículo, se a gente usa o Waze, eu tenho as coordenadas, enfim. A gente está gerando dados o tempo inteiro. Né? Toda aplicação que você faz uma compra, né? Toda compra que você faz online, todo pagamento que você faz no home bank, tudo que você faz nas redes sociais. E agora a gente ainda tem as internet das coisas, né? E aí agora, a hora que você chega em casa, se você liga a luz, liga o som, teus hábitos, todos eles também estão sendo gravados, né? E outra área interessante, né, que também gera um grande volume de dados, é a computação científica e a saúde. Então, dados meteorológicos, dados de astros no céu, dados de saúde, aqui sim, dados de saúde são dados extremamente sensíveis, porque precisam ser privados, né? Quem fez exame da Covid, quantidade de exames, né? Quem foi positivo, quem não foi positivo, enfim. São dados que estão sendo gerados o tempo inteiro. Imagine quantos testes de Covid são realizados por dia no mundo, no Brasil, ou mesmo no Brasil, né? É um número muito grande, tá? E são dados sensíveis. Ok. A gente já definiu, então, Big Data, né? E a gente deu um exemplo clássico. Se eu quero simplesmente acessar as notas que foram produzidas num determinado dia, né, e contar quantas Coca-Colas foram vendidas, isso é um problema de Big Data. Estou fazendo só contagem. Tá? Big Data Analytics, né, tentando diferenciar de Big Data, eu tenho, então, uma informação original, né, bruta, geralmente de grande volume, de terabytes, e aí pode ser dados de sensores, imagens, bancos relacionais, páginas web, redes sociais, tal. Tudo isso eu vou tratar, vou fazer um processo de limpeza, amostragem, de relacionamento, tá? E vou gerar dados agregados, sumarizados. Então, a grande diferença aqui é que no final, né, no Big Data Analytics, eu vou gerar dados agregados, sumarizados. Um exemplo, se eu quero calcular, então, o valor total mensal que uma determinada empresa comercializou, tá? E bater esse valor que ela vendeu em notas fiscais com o que ela vendeu em cartões de crédito. Então, eu só quero fazer esse batimento. Tá? Eu quero pegar dados aqui, por exemplo, de notas fiscais eletrônicas, dados que vêm do cartão de crédito, totalizar por empresa, por essa empresa, né, por mês, e verificar, bate um número, daquela empresa, né, XPTO, ela emitiu tantas notas fiscais aqui no valor tal, e ela vendeu tanto em cartão de crédito, esses valores são compatíveis, eles batem? Como eu estou trabalhando com nota fiscal eletrônica, né, e estou agora sumarizando e comparando com o que ela vendeu em cartões de crédito. Então, agora eu tenho um Big Data Analytics, tá? Tentando diferenciar um pouquinho de Big Data. E aí vem a diferença entre Data Mining e Machine Learning, né? Em geral, a gente confunde muito, e realmente são áreas que têm uma interseção muito grande. Mas como é que a gente pode diferenciar Data Mining de Machine Learning, tá? Bom, Data Mining é a descoberta de conhecimento a partir dos dados. Beleza, você pode dizer, mas Machine Learning é a mesma coisa, né? Vamos tentar diferenciar, né? Quando eu estou falando de Data Mining, eu estou querendo descobrir padrões e modelos, né, que sejam válidos, úteis, que eu consiga extrair uma informação que não é óbvia, ou seja, uma informação inesperada, no sentido de não ser óbvia, tá? E que seja entendível ou interpretável por seres humanos.
Então, veja, data mining é uma ferramenta que, no final das contas, vai ser usada por seres humanos. Eu quero, então, descobrir um determinado padrão que é interpretável pelos seres humanos, ou seja, os seres humanos conseguem interpretar. Além disso, data mining é um pedaço, ela é parte do processo de KDD, que é o processo de Knowledge Discovery in Database. Tá? Tentar dar um exemplo. Então, se eu tenho dados atributos de um determinado contribuinte, eu quero classificá-lo como um possível sonegador ou não. Tá? E eu quero entender como é que eu estou classificando esse cara como sonegador ou não. Tá? Então, agora, eu estou descobrindo um padrão. É o padrão que caracteriza um sonegador, né? E eu quero descobrir esse padrão. E isso, logicamente, vai ser diferente daquele padrão que caracteriza uma pessoa que não é um sonegador. Beleza? Mas depois, um ser humano vai entender esse padrão e aplicar esse padrão no seu processo de fiscalização, por exemplo. Tá? Isso é data mining. Tá? Que é parte do processo de KDD. Se a gente for olhar o processo todo de KDD, primeiro eu tenho os dados, seleção dos dados, pré-processamento, transformação, aí eu tenho uma etapazinha do processo de KDD, né, que é onde eu vou descobrir padrões, que é o data mining. E depois eu vou interpretar esses padrões gerando conhecimento. Então eu quero saber se classificar o cara como sonegador, mas eu quero descobrir o padrão de sonegação. Então eu quero tentar entender como é que os contribuintes estão sonegando, né, para que eu possa criar legislações ou mesmo ações de combate a esse tipo de fraude. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente está falando de mineração de dados. Bom, mas machine learning é muito parecido, né, muito parecido. É o processo de descoberta, só que machine learning está focado nos algoritmos. Eu quero descobrir algoritmos que melhoram graças à experiência derivada dos dados de suas execuções anteriores. Ora, os algoritmos de mineração de dados funcionam assim, né? Eles vão aprendendo, né, um padrão que está ali escondido nos dados. Né? Mas aí eu vou observando os dados anteriores. Em machine learning eu dou um passo à frente. Os próprios algoritmos podem aprender com as execuções anteriores também. Então, é o projeto, o estudo e desenvolvimento de algoritmos que permitem as máquinas aprenderem sem intervenção humana. Então, essa é uma das principais definições de machine learning. Logicamente, existem outras, mas essa é que eu acho mais interessante. Né? E mais interessante para diferenciar de mineração de dados. Então, um exemplo seria um algoritmo que aprende sozinho e vai melhorando com o tempo a classificar um contribuinte como um possível sonegador ou não. Tá? Ou seja, ele classifica como sonegador ou não, mas ele vai aprendendo com o tempo, vai melhorando com o tempo, ele vai aprender sozinho a classificar. Aí a concepção desse algoritmo é foco do machine learning. Tá? E aqui, em geral, eu não estou interessado em explicar isso, né, para seres humanos. Eu quero um algoritmo, uma aplicação que rode sozinha. Tá? Eu não tenho aquela preocupação da mineração de dados de interpretar o resultado. Tá? Ou seja, eu não tenho um ser humano no final do processo aqui. Tá, tem outras definições interessantes para machine learning, né? É um campo de estudo que tem por finalidade fornecer aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programados. Outra definição que eu gosto, um programa de computador aprende a partir de uma experiência em relação a alguma tarefa T e a uma determinada medida de performance P, se sua performance melhora a partir de E, né? Onde E são as experiências. Então, de novo, um algoritmo que aprende sozinho ou vai melhorando com o tempo a classificar um contribuinte como possível sonegador ou não. Então, veja que data mining e machine learning têm uma interseção, né, compartilham uma grande quantidade de métodos, de técnicas e ferramentas, e por isso algumas confusões e alguma interseção. Se você vai fazer a disciplina de data mining, a disciplina de machine learning, vai ter interseção.
não tem jeito, porque são áreas que têm uma interseção. Tá? E aí, tentando diferenciar um pouco, né, ou mais ainda, Data Mining e Machine Learning, quando eu estou falando de Data Mining, o foco está nos dados. Né? Quando eu trabalho com Machine Learning, o foco está nos algoritmos. Então, se você pegar meus alunos, né, de banco de dados, na área que trabalham aí com Data Mining, mineração de dados, a gente está interessado nos dados. O mesmo Data Science, eu estou interessado nos dados. Meu foco são os dados. Eu não quero criar um algoritmo novo. Já os alunos do César Lincoln, né, os alunos do Por Deus, né, do João Paulo Por Deus, o que eles estão mais interessados? Eles estão interessados em conceber um algoritmo novo para um determinado problema, ou adaptar um algoritmo, né, para funcionar bem em um determinado contexto. Então, eles estão muito mais interessados nos algoritmos, né, e nós, de banco de dados, muito mais interessados nos dados. Mas há uma interseção. Né? A grande área de Data Mining é banco de dados, a grande área de Machine Learning é a inteligência artificial. Em geral, o volume de dados que a gente trabalha, né, com Data Mining, aí a gente começa a usar o termo Big Data, né, porque é uma quantidade elevada, e em Machine Learning o pessoal brinca, né, que trabalha com Small Data, né, para fazer o contraponto. Né, existe essa piada, essa brincadeira aí, entre o pessoal de banco de dados e Machine Learning. Data Mining tem sim uma intervenção humana no final, né, e Machine Learning não, tá? Ou busca não ter. Em geral, quando eu estou trabalhando com Data Mining, eu não tenho aprendizagem, adaptabilidade, no sentido de adaptabilidade, né? Ou seja, o meu algoritmo, meu modelo uma vez criado, ele não vai aprender sozinho a partir dali. Tá? Quando eu quero melhorar o meu modelo, em geral, eu vou treinar de novo, vou criar um novo modelo. Tá? Mas em Machine Learning eu posso ter modelos que vão continuar aprendendo sozinho. Tá?